Minha proposta nesse primeiro momento é falar da determinação daquelas pessoas que planejam alcançar algo desafiador. Às vezes, para alcançarmos coisas fáceis, só precisamos de um pouquinho de afinco, um pouquinho de determinação, e às vezes um pouquinho de ajuda, de ânimo, alguém para te motivar, para te incentivar. Mas tem coisas cujas quais nós precisamos alcançar, que isso não é suficiente para que consigamos sucesso. E essa é uma das histórias. O texto vai narrar que Jesus está caminhando já basicamente na divisa de Israel com o Líbano, Tiro e Sidom, lá em cima, onde está acontecendo a guerra hoje com o Hezbollah. Era mais ou menos por ali. E passando por ali, Mateus diz que uma mulher vem andando atrás, gritando Jesus, tentando chamar a atenção de Jesus, porque ela precisa resolver um problema. É um problema que ela não vai resolver em outro lugar. Ela saiu de casa, deixou sua filha, certo? Com um problema, e ela vai atrás da solução para aquele problema. Jesus não está sozinho, uma multidão o acompanha, e ela está tentando atrair a atenção dele, tentando dizer a Jesus que a situação dela é desafiadora, que ela precisa da misericórdia dele, e ele, me parece que não está muito interessado em ajudá-la não. Ele vai embora. Ela clama tanto na narrativa de Mateus que os discípulos começam a ficar incomodados. A impressão que Jesus está passando às pessoas é que ele não se importa com ela, é que ele não está nem aí. Os discípulos provavelmente estão preocupados naquele momento com a reputação de Jesus. O que vão dizer dele? Uma mulher que vem buscando algo para a filha, gritando, desesperada pela rua, está todo mundo escutando. Me socorre, Jesus, me socorre, minha filha está endemoniada. E Jesus não está nem aí, ele está andando. Será que ele não está ouvindo? Por que será que Jesus resolveu não parar? Tão bom, misericordioso, compassivo, mas ele não está nem aí. Será que ele não está escutando? O que ele está querendo fazer naquela ocasião? Você já parou para pensar nisso? Me parece que o que ele está tentando é usar a mulher para ensinar aos discípulos, que me parece que a lição tem a ver com eles. Eles estão muito incomodados com uma mulher que não desiste mesmo diante da indiferença de Jesus. Muitas pessoas parariam, ele não está escutando, mas ela não pode parar. A situação dela é grave, o propósito dela é legítimo, ela não pode desistir. Talvez desistisse se fosse um problema nela, mas não é, é maior do que ela, é na sua filha. Então ela vai lutar com todas as forças e vai clamando. Mateus diz que os discípulos vão até Jesus e diz: Senhor, despede-a. Ela vem gritando aí, e Jesus não atende os discípulos, não atende. Quando eu faço um paralelo entre Mateus e Marcos, eu descubro que ela não desistiu. Jesus veio andando na rua, ela veio gritando, e ele não está nem aí, ele não está nem aí. Ele chegou no seu destino, entrou numa casa e não queria atender ninguém. Está aí, ó, levantando-se, partiu. Olha só, tendo entrado numa casa, Mateus diz que ele estava na rua e a mulher vem gritando. Marcos narra o mesmo texto, dizendo que depois de andar na rua, ele entra numa casa e não queria que ninguém soubesse, certo? Não, no entanto, ele não pôde ocultar-se ou esconder-se. Essa mulher foi atrás dele. Ele avisou os discípulos: não vou atender ninguém, não quero ser incomodado. Mas ela falou: eu vou falar com ele, eu vou atrás dele, eu preciso resolver, então eu não vou desistir, eu não vou. Quando nós lançamos uma campanha, esse é o nosso propósito:
motivar em você uma decisão, certo? De pedir a Deus uma resposta. Eu não posso garantir a você que você vai receber o que você quer, até porque eu não sei o que você quer, se é legítimo. Eu não sei se o que você quer é o que Deus quer para você. Eu não sei. Eu sei que essa mulher não desistiu, veio na rua gritando, os discípulos, eu imagino, pensa, os discípulos falando com Jesus, parece que os discípulos são melhores do que Jesus. O que os discípulos estão dizendo, se fosse eu já teria atendido, e ele não está nem aí, e lá vai ela. E ele falou com os discípulos, segundo Mateus, que, diga-se de passagem, era um dos discípulos que não ia atendê-la. E Marcos diz que mais do que dizer aos discípulos, ele vai dizer para ela, pessoalmente, que não vai atendê-la. Ela vai andando atrás, e ele não está nem aí. E ela insiste. Ele entra numa casa, não quer atender, pois ela entra e vai na presença dele e diz: eu preciso da sua intervenção. Bom, agora ficou fácil. O que ele vai dizer para ela? É claro que eu vou atender, ô querido. Ele falou: deixa eu explicar uma coisa para a senhora, dona. Eu não vou atender a senhora. Entendeu? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não me é lícito pegar o pão dos cachorros, do pão dos filhos, e jogar para os cachorros. Aí eu pergunto a você agora, se fosse você, seja franco, pensa. Até porque se alguém te trata mal, você vai reclamar com Jesus. E quando Jesus já foi para o Supremo, Jesus de Moraes, é ou não é verdade? Pare e pense. Chegou lá em cima, ela vai reclamar com quem? Quem falou que não vai atendê-la e chamou, ou fez uma comparação com a cultura, do jeito que você quiser analisar, não estou aqui com teologia. Eu sei que foi agressivo, não foi legal. Mas por que é que Jesus está fazendo isso com ela? Você já ouviu um texto que diz que você não recebe uma luta cuja qual você não consiga suportar? O que Jesus está usando é a resistência daquela mulher para mostrar aos discípulos, e nessa noite para mostrar a mim e a você, que eu não sei a resistência que você está recebendo para alcançar o que você deseja, mas não desista. Quando Jesus falou: não vou dar para você, porque eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros, ela olhou e falou: seu grosso, também não quero nada não. Está pensando o quê? Não, ela falou assim: Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu sou uma cachorrinha, sim. Ela falou: sim, Senhor. Então ela concordou. Concordo com o senhor, cachorrinha, cadelinha, uau, uau, não sei o que. Só tem o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu estou com um problema que não dá para desistir não. Eu tenho um negócio para resolver, que eu deixei a minha filhinha lá na minha casa, e ela está endemoniadinha. Então, eu só quero uma migalhinha. Aí Jesus olhou para ela, eu imagino, e disse: pensa Judas. Olhando Jesus falar com ela, pensando: se é comigo, já vou trair sem falar isso. Pare e pense. E aí Jesus falou para ela: você acha que ele não sabia que ela ia fazer aquilo? Você não sabia? Você acha que ele não sabia que havia uma resistência nela? Pois é, gente. Às vezes você vai se deparar com uma situação dessa. Sabe por quê? Porque o próprio impedimento aqui não foi do Satanás, foi do próprio Deus, para que aquela mulher mostrasse uma força que talvez nem ela mesma soubesse que tinha. Então a minha primeira palavra tem a ver, em qualquer área da sua vida, tenha resistência. Seja forte, valente, lute, não desista.